Olá, deslizamentos de terra no Himalaia, caos insano nas ruas do Vietnã e uma ponte abandonada nas florestas da Sibéria. Hoje estão esperando por você as estradas mais estranhas e inusitadas do mundo. Será incrivelmente interessante e, em alguns momentos, um pouco assustador. Pise no acelerador e vamos lá! É preciso ter nervos de aço para atravessar um obstáculo como esse. Isso é nas florestas da Sibéria, na ponte Kwandinsky, que cruza o rio Vitim. Os moradores e caminhoneiros locais a adaptaram para o transporte motorizado, embora andar de carro por ela sempre tenha sido considerado muito perigoso, pois a estrutura da ponte é bastante precária e não tem grades de proteção. Via de regra, na frente do carro vai um guia que corrige as ações do motorista. E para reduzir o balanço, o carro sempre vai de janelas abertas. É um passeio muito perigoso, especialmente porque atravessar a ponte Kwandinsky também é oficialmente proibido pelas autoridades. É por isso que viajar pelas montanhas às vezes é como uma roleta russa. Quando se trata de quedas de rochas, o destino pode mudar em segundos. Esses ônibus tiveram o azar de serem atingidos por um deslizamento de pedras. Felizmente, as pessoas conseguiram deixar o veículo e se abrigar a uma distância segura. O incrível projeto de engenharia do lago Atabed possui um sistema de 5 túneis no caminho da China para o Paquistão. Eles foram construídos a 2.500 metros acima do nível do mar e seu comprimento total é de cerca de 7 quilômetros. A construção dos túneis, que custou 275 milhões de dólares, foi uma medida forçada. Em janeiro de 2010, um gigantesco deslizamento de terra represou o rio Hunza, criando um novo lago que inundou parte da rodovia Karakoram. Os túneis foram construídos para contornar esse trecho. Dê uma olhada nessas imagens e você perceberá a escala das quedas de rochas que ocorrem nessa região. As toneladas de rocha podem não só destruir uma seção da rodovia, mas também mudar a paisagem da área. Camino a los Yungas é uma estrada na Bolívia que liga as cidades de La Paz e Coroico, e que é muito mais conhecida internacionalmente como a Estrada da Morte. Esse apelido sombrio é totalmente merecido. No passado, dezenas e às vezes centenas de pessoas morriam aqui todos os anos. A estrada tem pouco mais de 50 quilômetros de extensão e se eleva a uma altitude de 4.650 metros até o Passo de la Cumbre, de onde desce até a marca de 1.200 metros, serpenteando por encostas íngremes. A largura da estrada aqui não passa de 3 metros. Não há guardrails e há um abismo monstruoso abaixo. Quase não há asfalto, apenas argila e terra. E o mais perigoso é que durante a estação chuvosa, a visibilidade é muito ruim aqui, e os fluxos de água vivem corroendo a pavimentação. A rodovia Karnali, no Nepal,
está entre as estradas mais perigosas do mundo. Na primavera, quando a neve derrete nas montanhas e durante as monções, quilômetros da estrada se transformam em canais lamacentos nos quais centenas de veículos ficam atolados. Às vezes, a água age de forma ainda mais radical. Nesse caso, o curso de um rio de montanha foi alterado devido a um deslizamento de terra e, bem no meio do caminho, surgiu uma cachoeira espontânea, despencando em um desfiladeiro profundo. A rodovia Karnali não é famosa apenas pelos caprichos do clima. Em muitos trechos, a estrada é muito estreita, com um precipício enorme de um lado e do outro um paredão íngreme, que sempre ameaçam despencar. Não é de se admirar que, de acordo com uma conclusão oficial, 85% da rodovia Karnali seja considerada insegura para os viajantes. Estatísticas apontam que várias dezenas de pessoas são vítimas da rodovia Karnali por ano. Não são só as condições naturais que tornam as estradas difíceis. Dá só uma olhada nesse caos. Esse é um dia normal na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. A população da cidade é de cerca de 9 milhões e continua crescendo. Portanto, o trânsito é um dos problemas mais graves. Uma dificuldade adicional é a popularidade das scooters, que quase todos os moradores têm. De tempos em tempos, há pedidos para proibir completamente esse meio de transporte na cidade. What's up, guys? I'm gonna show you how organized it is in Vietnam. Essas imagens foram feitas em 2018, na pequena cidade de Beaver, no estado do Arkansas. A ponte de madeira, com o belo nome de Pequena Golden Gate, foi construída sobre o rio White há quase 80 anos. Apesar de seu tamanho quase que de brinquedo, ela se tornou um elo vital para o povo de Beaver por muitos anos. Por isso, foi ainda maior o choque das pessoas quando viram a ponte se contorcendo por causa do peso de um ônibus em movimento. Após esse incidente, a ponte foi fechada para inspeção, mas nenhum dano foi encontrado na estrutura. I don't know. Somebody's not from around here. No, he is from here. He's pissed off that he has to wait here. Those other idiots are holding things up. Você já ouviu falar dos Alpes japoneses? Esse é o nome das 3 cadeias de montanhas no centro da ilha de Honshu. É o lar de um famoso vulcão, o Monte Ontake, que é um local de peregrinação. É também o lar do corredor de neve de Tateyama. Essa impressionante estrada de excursão entre as cidades de Tateyama e Omachi é famosa por passar entre enormes paredões de neve. A rota de 90 quilômetros de extensão abre em abril e nessa época a neve pode atingir de 15 a 20 metros de altura. O corredor também é chamado de Telhado do Japão, pois a altitude começa em 7 e chega a 2.400 metros acima do nível do mar. Cuidado! Essas imagens podem explodir sua mente e transformar a ideia que você tem sobre engarrafamentos. Essa estrada na China, que parece uma aterrorizante rodovia de 50 pistas, na verdade é apenas uma rodovia de 4 pistas, que se alarga próximo à cabine de pedágio. O motivo desse caos perto da cidade de Zhuzhou é um enorme tráfego que surgiu devido a feriados nacionais. Milhões de pessoas fizeram viagens de carro ao mesmo tempo, o que causou esse colapso no trânsito. A rodovia Dalton, no Alasca, é a seção mais ao norte da rodovia Pan-Americana e também a mais deserta. A rodovia termina bem na costa do Oceano Ártico. Essa rodovia passa por lugares realmente selvagens e em seus 666 quilômetros de extensão há apenas 3 pequenos povoados e 3 postos de gasolina. A superfície é de asfalto e cascalho. Isso sem falar do gelo e da neve que cobrem a estrada do outono à primavera.
Embora não haja abismos ou curvas traiçoeiras, a rodovia é frequentemente incluída na lista das estradas mais perigosas do mundo. Tudo isso se deve ao clima rigoroso do Alasca. É fácil ficar preso em uma tempestade ou nevasca. E na primavera, quando o gelo derrete, alguns trechos da rodovia se transformam em rios. Em alguns lugares, o perigo para o tráfego de carros é o gelo. Em outros, são as quedas de rochas, mas na Tailândia, os problemas acontecem com elefantes. Quando a rota de uma família de elefantes cruzou uma rodovia movimentada perto de Bangkok, as pessoas não tiveram escolha a não ser bloquear a estrada e deixar os animais passarem. Diga a verdade, essa estrada em zigue-zague nos Alpes Orientais se parece mais com uma pista de parque de diversões do que com uma estrada de verdade. Bem-vindo ao Passo do Estelvio, que está localizado na fronteira entre a Itália e a Suíça, a uma altitude de 2.757 metros. Os 47 quilômetros dessa estrada consistem em 75 curvas fechadas, um verdadeiro desafio até para os motoristas mais experientes. Esta é a ferrovia mais estranha que você já viu. Esta é a Mek Long, uma feira sobre trilhos localizada em Bangkok, a capital da Tailândia. Ela está aqui há cerca de 100 anos. Tudo começou quando os comerciantes se recusaram a mudar seu histórico local de comércio durante a construção da ferrovia. Agora, as barracas ficam localizadas literalmente sobre os trilhos. Porém, os trens passam por esse trecho com bastante frequência, cerca de 8 vezes por dia. E todas as vezes os comerciantes agem seguindo um esquema claro. Eles dobram os toldos e movem os produtos para os locais onde não serão atingidos pelo trem que passa. Tudo é calculado ao centímetro. Superstar. Este túnel pode ser claustrofóbico. Não é à toa que o chamaram de buraco de agulha. Ele faz parte da Estrada da Montanha de Ferro na região montanhosa de Black Hills, em Dakota do Sul. Ao longo de seus 27 quilômetros, ela oferece 314 curvas normais, 14 curvas em S e 3 túneis. O motorista desse ônibus parece conhecer perfeitamente a rota montanhosa. Veja como ele se espreme com confiança em um túnel com menos de 2,5 metros de largura. A sinuosa Estrada da Montanha de Ferro foi construída em 1933, contrariando os engenheiros que afirmavam ser impossível construí-la. É um ótimo lugar para turismo se você estiver disposto a fazer um passeio tranquilo e sem pressa.
Essa estrada fenomenal está localizada no noroeste da China, na cordilheira de Kunlun. Ela se chama Estrada de Panlong, ou Estrada Celestial de Pamir. E embora do alto a estrada de Panlong pareça incrível, como a cauda de um dragão voador, os motoristas e turistas apelidaram a rodovia de Estrada do Inferno. E faz sentido. Afinal, em 75 quilômetros de estrada, o viajante enfrenta mais de 6.000 curvas. A maior parte delas é de 180 graus. Mas também há curvas de 270 graus. É um treinamento muito legal para o aparelho vestibular. Esse passeio pode causar arrepios. Imagine entrar de moto em cavernas escuras e misteriosas. Você pode ter essa experiência única na Tailândia, nas proximidades do Parque Nacional Tong Fafum. Minas abandonadas, onde antigamente era extraído minério de chumbo, tornaram-se destinos turísticos. Aqui, sem descer da moto, você pode sentir a atmosfera inexplicável das minas subterrâneas e até mesmo observar como nascem as estalactites e estalagmites. Não, isso não é computação gráfica. Essa é uma gravação real de uma ponte no Japão chamada Eshima-Ohashi, que cruza o lago Nakaumi, perto da cidade de Matsue. No vídeo parece que não se trata de uma ponte, mas de uma figura impossível ao estilo do artista Maurits Escher, e que dirigir sobre ela é uma verdadeira loucura. Na realidade, porém, não é tão assustador. Essa longa ponte, de 1.700 metros de extensão, não é tão íngreme quanto parece. Na verdade, ela tem um ângulo de inclinação bastante confortável, de apenas 6%. Mas seu design e seu ângulo criam um efeito óptico impressionante, que tornou a Eshima-Ohashi famosa em todo o mundo. A rodovia de milhões de dólares é um trecho de 40 quilômetros da Rota 550 no oeste do Colorado, entre as cidades de Ouray e Silverstone. Essa rodovia montanhosa de 2 pistas está localizada em um cenário natural deslumbrante. No entanto, é preciso ter excelentes habilidades de direção para apreciar as vistas. A estrada é desafiadora e potencialmente perigosa. Há penhascos íngremes, pistas estreitas sem guardrails e vertiginosas curvas em S. Outros fatores de risco são os deslizamentos de terra e os animais selvagens que podem ser encontrados no meio da rodovia. A estrada definitivamente não é adequada para iniciantes e motoristas nervosos. Cerca de 40 acidentes acontecem aqui por ano. Às vezes, os motoristas simplesmente param no meio da rodovia e não têm coragem de seguir em frente. Durante a temporada de neve, que começa em outubro, a estrada fica ainda mais difícil. Nessa época, é preciso pôr as correntes para neve nas rodas. Você se arriscaria a viajar por esse caminho para ver os picos cobertos de neve das montanhas rochosas? Vamos para a Holanda, para a cidade de Harderwijk. Há um cruzamento aqui que pode chocar qualquer motorista. Imagine só, você está dirigindo pela estrada enquanto um barco de verdade passa por cima da sua cabeça. Essa incrível obra hidrográfica é o aqueduto Veluwemeer, de 25 metros de largura. Ele conecta 2 lagos artificiais e divide a parte continental da Holanda da ilha artificial de Flevoland. O aqueduto é seguro para barcos pequenos e pelo túnel passam 30.000 carros todos os dias. Os turistas com certeza se lembram desse lugar para sempre. A Estrada das 99 Curvas na China é talvez a mais fabulosa estrada de montanha do planeta.
Ela está localizada no noroeste da província de Hunan e sobe até o topo da montanha Tianmen, onde fica um grande templo budista e a famosa caverna Portão do Céu. A estrada sinuosa tem um comprimento total de cerca de 11 quilômetros e realmente há 99 curvas nela. Esse número não foi escolhido por acaso. Ele está associado aos 9 palácios celestiais do taoísmo. A rota incrivelmente bela é bastante perigosa para dirigir. Por exemplo, não há grades de proteção altas aqui. Portanto, ela está aberta só para ônibus de turismo e motoristas profissionais. Essa maravilha da engenharia pode ser chamada tanto de ponte gigante quanto de estrada flutuante. A estrutura chamada Xiziguan foi construída na China, bem no rio Xinjiang. A ponte de 400 metros de comprimento é feita de boias de polietileno cheias de água. Quem se atreve a dirigir por ela ganhará de brinde um cenário tropical deslumbrante e um leve balanço da água. O mais importante é respeitar o limite de velocidade, que é de 20 km por hora. A rodovia do Oceano Atlântico na Noruega tem apenas 8 quilômetros de extensão, mas é conhecida no mundo todo por seu design deslumbrante e suas vistas incrivelmente belas. Este trecho de estrada de pista dupla liga as cidades de Moldar e Kristiansund por uma cadeia de pequenas ilhas separadas pelas águas do Atlântico. A estrada passa por 7 pontes, cujo comprimento total é de 891 metros, sendo que a mais longa e mais alta delas, a Storseisundet, parece uma montanha russa e desvia 23 metros para o mar. Ela é até apelidada de Ponte Bêbada. Tem gente que fica tonta só de olhar para ela. Viajar pela rodovia do Oceano Atlântico é uma verdadeira aventura, especialmente porque as pontes têm mirantes panorâmicos. Às vezes, porém, viajar por essa rodovia causa arrepios. Quando o oceano está tempestuoso, a atmosfera é bastante assustadora. A estrada Passage de Goire, na região de Beauvoir-sur-Mer, é um famoso patrimônio nacional francês. A singularidade da estrada, que conecta a pequena ilha de Noirmoutier com o continente, é que ela corre ao longo do fundo da baía de Bourgneuf, que é parte do Oceano Atlântico. Isso é possível graças à estrutura geológica incomum do fundo do mar da área. 2 correntes oceânicas se encontram ali, resultando em altos bancos de areia e uma base rochosa. Ao longo dos séculos, a estrada que atravessa o oceano ficou cada vez mais fortificada, especialmente porque a altura dos bancos de areia está aumentando constantemente. No século XX, a estrada foi calçada e posteriormente asfaltada. Durante a maior parte do dia, a estrada fica inundada a uma profundidade de 1,5 metro a 4 metros. Só é possível passar por ela 2 vezes por dia na hora da maré baixa. Essa estrada de montanha na província de Henan, na China, tem um visual fantástico, mas o que é ainda mais surpreendente é a história por trás de sua criação. Toda essa seção da rocha, incluindo o túnel de 1.200 metros de comprimento e 5 metros de altura, foi esculpida à mão pelo povo do vilarejo vizinho de Guoliang. O vilarejo está localizado em um vale isolado da civilização por altas montanhas. Para conectar o vilarejo com o mundo exterior, 13 moradores iniciaram um projeto ambicioso na década de 70 e trabalharam por vários anos usando basicamente martelos e cinzéis. É claro que a estrada não é moderna nem segura, ela não tem proteção na beira do abismo e acidentes não são raros durante a estação chuvosa.
Esse cruzamento mágico foi construído próximo ao vilarejo de Oyamazaki, localizado na prefeitura de Kyoto, no Japão. Esta é uma obra-prima da arquitetura rodoviária moderna, um cruzamento onde 2 rodovias e uma estrada de desvio se encontram ao mesmo tempo. Além das belas alças, há 9 viadutos lado a lado. Esta verdadeira obra-prima da arquitetura é a ponte 7 Mile. Ela faz parte da Overseas Highway, que atravessa as ilhas do arquipélago de Florida Keys. Sua extensão total é de mais de 10 quilômetros, pelos quais você dirige enquanto aprecia a espetacular paisagem do oceano. Mas não durante uma tempestade tropical. Nesse caso, atravessar a ponte se torna um verdadeiro horror, especialmente se você se deparar com uma terrível tromba d'água. O nome dessa estrada norueguesa se traduz, com razão, como a Escadaria dos Trolls. Embora seja incrivelmente bela, não é muito confortável para quem viaja por ela. A estrada é estreita, os deslizamentos de pedras e os abismos transformam a viagem num verdadeiro desafio. E, na maior parte do ano, a Escadaria dos Trolls fica fechada, pois o gelo e a neve a transformam numa armadilha. Talvez a melhor maneira de apreciar a beleza desse local seja viajando de avião. Um pesado caminhão-tanque andando sobre um gelo azul claro. Essa é uma visão que só pode ser vista aqui, na estrada de Tibiti a Contouito, no Canadá. Essa rota exclusiva foi projetada para abastecer minas remotas de diamante e ouro nos territórios do Noroeste. É provavelmente a estrada mais longa do mundo para transporte de cargas pesadas sobre o gelo. Ela tem mais de 600 quilômetros de extensão. A estrada sazonal de inverno, que passa por lagos congelados, com gelo de mais de 1 metro de espessura, oferece um excelente tráfego. Por ela, são transportadas até 90 mil toneladas de carga útil por temporada. No entanto, o clima pode ser um incômodo. As tempestades de inverno e os montes de neve prejudicam a mobilidade e obrigam os motoristas a trabalharem duro para manter seus caminhões na estrada. Rotatória Mágica é o nome desse cruzamento maluco na cidade inglesa de Swindon. À primeira vista, parece um verdadeiro inferno para um motorista novato. Apesar de sua aparente complexidade, ao longo do último meio século, a ideia do engenheiro provou sua eficácia e hoje ajuda a lidar com engarrafamentos mesmo com um tráfego muito maior. A rotatória mágica consiste em 5 rotatórias separadas que direcionam o tráfego no sentido horário e estão dispostas em torno de um anel central que se move no sentido anti-horário.
Cada um dos círculos externos serve para a entrada e saída de carros de uma respectiva entrada. Vista de cima, a rotatória parece muito legal, um verdadeiro caos controlado.